Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. E hoje é o seguinte, hoje o assunto é diferente, olha só, atualidades, né? Eu, professor Luiz, eu não sou professor de atualidades, né? Quem me dera, né, chegar ao nível do nosso professor de atualidade, o grande professor Alex Mendes. Um forte abraço para você, meu amigo, meu companheiro. Nosso grande professor Marcelo Alonso, são os dois professores titulares de atualidades aqui da LA Concurso. Mas, o que acontece? Ontem nós tivemos uma publicação lá no G1, muito interessante, sobre depósito compulsório, que inclusive é o seguinte, esta aula nós iremos disponibilizar para os alunos da LA Concurso, lá no módulo de conhecimentos bancários e também lá no módulo de atualidades, porque é um assunto bastante interessante, ó, depósito compulsório, né? Professor, o que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é um instrumento da política monetária que o Banco do Brasil, aliás, Banco Central, que o Banco do Central aí tem a responsabilidade de executar a política monetária no Brasil. A gente vai explicar com detalhes esse cara aqui. Vamos para a notícia primeiro, né? Então nós temos aqui, tá? Banco Central, BC, né? Banco Central reduz depósito compulsório exigido de bancos, medida deve liberar 25,7 bilhões de reais. Percentual dos recursos de correntistas dos bancos que devem ser mantidos parados no do Banco Central passa de 40 para 25. Bancos terão mais dinheiro livre para empréstimos. Então está aqui. Na primeira informação, muito importante, que é o seguinte, ó, houve o que? A redução do depósito compulsório, né? Ó, o que é compulsório? É algo obrigatório, tá? É algo obrigatório. Depósito. Então, os bancos vão depositar um valor obrigatório no Banco Central. A gente vai explicar esse cara aí. Vem comigo aqui. Então, primeira informação, que houve uma redução do depósito compulsório. O depósito compulsório é um percentual sobre os depósitos à vista, né? Um percentual sobre os depósitos à vista. Então, vem comigo aqui, né? Agora, a notícia traz aqui os valores dos percentuais. Esses valores dos percentuais podem estar na prova de vocês, tanto na prova de atualidades quanto na prova de conhecimentos bancários. Ó. Banco Central. Ah, faltou uma coisa importante. Essa notícia está aqui, ó, dia 28, eu vou até anotar aqui, ó, 28, tá certo? Do 3 de 2018, né? Então, essa aqui é a data aqui da notícia, 28 de 3 de 2018, né? Foi a data dessa notícia aqui, né? Vem comigo aqui. Banco Central decidiu nesta quarta-feira, dia 28, reduzir de 40% para 25% a alíquota de recolhimento compulsório pelos bancos nos depósitos à vista. Ó, parou, vamos lá, vamos ver essa parte primeiro aqui. E o que é, professor? Depósitos à vista, né? Depósito à vista é aquele depósito que é feito em conta corrente. Você tem uma conta corrente? Então, nas contas correntes dos bancos. Professor, quais são as instituições que podem receber depósito à vista, né? São apenas 5. Bancos comerciais, bancos múltiplos comerciais, cooperativas de crédito, bancos cooperativos e Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, apenas essas 5 instituições financeiras bancárias podem receber depósito à vista. Então, o valor do percentual retido, né, que é o depósito recolhimento obrigatório, passou de 40% para 25%. Essa informação é importante, de 40% para 25%. Bacana, tem mais? Sim, houve mais 2 alterações no recolhimento compulsório. No caso da poupança, o recolhimento passou de 21% para 20% na modalidade rural e de 24,5% para 20% nas demais modalidades. Então, se olha lá, vamos lá, depósito à vista, que é aquele dinheiro em conta corrente, de 45% para 25%. Poupança rural, de 21% para 20%. Demais modalidades, 24,5% para 20%, né? Ok. De acordo com o Banco Central, o novo patamar de recolhimento dos depósitos na poupança voltou ao nível anterior à crise de 2008, né? Então, olha aí, então voltou aí o patamar de 2008 para as poupanças, né?
dos depósitos à vista, o patamar ainda não chegou, que o patamar, salvo engano, era de 20% também. Bacana? Ok. Ou seja, nessa informação, nesse slide aqui, eu passei para vocês 3 informações importantes, né? Aliás, 4 informações importantes. Primeiro, novo percentual dos depósitos à vista, que é aquele da conta corrente. Segundo, poupança rural, poupança, demais poupanças, e da poupança passei a informação que esse percentual de 20% é o nível anterior à crise de 2008. Né? E agora, professor, vem comigo aqui, calma, a aula aqui é bastante interessante. Os novos percentuais entram em vigor em abril, quando um correntista faz depósito à vista, a prazo ou na poupança, o banco é obrigado a guardar parte desse montante em uma conta no Banco Central. Ou seja, esses recursos não podem ser utilizados em outras operações. Né? Professor, eu quero entender. Eu já vi, professor, eu ouvi falar que o Banco Central do Brasil, né, o Bacen, né, ele é considerado o banco dos bancos, exatamente. Né? Só para vocês entenderem, né? O Banco Central é considerado o banco dos bancos. Só para vocês entenderem o mecanismo disso aqui. Tá? Eu adoro assunto política econômica. Então, quer dizer que nós temos aqui, ó, Banco do Brasil, certo? Nós temos aqui Itaú, ok? Né? O que mais, professor? Temos aqui Bradesco, ok? Tá bom, né? Como exemplo, né? Todos esses bancos aqui, obrigatoriamente, são obrigados a ter uma conta corrente, uma conta lá no Banco Central. Então, quando você, tá? Vou colocar aqui você está aqui. Você tem uma conta aqui no Banco do Brasil, por exemplo. Você tem 10 notas de R$100, R$1.000. Olha aqui, R$1.000, ok? Você tem R$1.000 aqui, tá? Esses R$1.000 aqui, você depositou, você tem uma conta corrente, um depósito à vista, depositou lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, obrigatoriamente, ele vai depositar aqui, ó, R$200 aqui, na onde? No Banco Central do Brasil, no Bacen, vai ficar lá. Então, aqui vai ficar todas essas reservas aí monetárias do banco, por isso que fala Banco dos Bancos, né? O que acontece, professor? 1.000 menos 200, sobra 800. Então, esses R$800 o banco vai trabalhar. Antes era 40%, 40 ou 45%? Era 40% antes, ou seja, 40% antes, o banco trabalhava com 60%. Isso aqui é chamado moeda escritural. Entenderam? Parou, vamos lá. Primeiro, o depósito compulsório é isso, tá? É isso. Depois eu vou passar da intenção do Banco Central. Então, você tem 1.000, o banco vai ficar com 800 seu e 200 seu vai ficar lá. Professor, outro dia eu fui lá e saquei o 1.000. Você sacou o 1.000, automaticamente o Banco do Brasil vai sacar os 200 lá do Banco Central e os seus 800 e vai devolver o dinheiro para você, né? Então tá aí, tá? Então esse aqui é o mecanismo Banco dos Bancos, né? Ok, ótimo, né? Professor, eu quero saber mais sobre isso aqui. Assista nossa super aula aí do Banco Central do Brasil, do Copom, da Copom Taxa Selic, né? Professor, eu quero entender por que isso, né? Você já ouviu falar que uma das regras do capitalismo é você trabalhar com o dinheiro dos outros? Isso. E o banco? O banco trabalha com recurso próprio? Claro que trabalha, mas muito pouco, né? O banco normalmente trabalha com recursos dos outros, ou seja, do seu recurso, né? Então, vem aqui, eu fiz um exemplo, inclusive esse exemplo aqui, nós retratamos ele na nossa aula, né, do Banco Central, bancos comerciais aí, detalhadamente. Então, você tem lá, você, né, foi lá, tem 400, depositou 400 lá no Banco do Brasil, por exemplo, né? Banco do Brasil, no Basa, no Banestes, Bampará, ok? Qualquer um desses aí, né? Caixa Econômica, né? R$400. Desses R$400, né, o banco é obrigado, no caso aqui 25%, a gente acabou de ver, vamos colocar 20% por nosso exemplo, de reter 20%. Então, 80% fica lá no Banco Central. Então, o banco ficou lá R$320 para ele o quê? Para ele fazer o quê? Para o banco trabalhar. O que acontece? Nesse exato momento você depositou... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Bampará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal,
Gente, papo sério, papo reto, um super curso, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$ 30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, pequeno, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá aqui.